Lord, come. Take up your holy throne. Olá, queridos, amados de Nova Aliança, do Grupo Mensagem do Pastor, do Púlpito, queridos e amados do YouTube, muito bom dia, sexta-feira, último dia da semana, né? Eu quero te desejar um dia abençoadíssimo, pleno, cheio da presença de Deus, do Espírito Santo, trazendo paz, trazendo amor, graça à tua vida. Amém, queridos, à tua família. Irmãos, eu tive oportunidade de ver, né? Eu estava hoje de manhã assistindo um vídeo, na verdade uma entrevista, né, com uma mãe pobre do interior de São Paulo. E nessa entrevista, nesse vídeo, mostrava a vida dela com seus dois filhos, né? Até aí tudo bem, mas a reportagem tinha um foco na figura física desses dois filhos. Eles eram gêmeos com 14 anos, e aí que entra o assunto, né? Eles tinham atingido a altura de 2 metros, 2 metros e um pouquinho, né? De fato, uma realidade extremamente difícil, né? No convívio doméstico, imagina, né? No convívio social, na escola, porque tudo era fora de padrão, as carteiras não davam para usar, né? A cama da casa era tradicional, né? Pequena, eles ficavam com os pés de fora, os móveis eram baixos, os tênis e os sapatos que usavam, 47, irmãos, as roupas, tudo fora de padrão, né? Ali, acima de todas essas dificuldades, estava aquela mãe ardorosa, carinhosa, né? Atenciosa. E o entrevistador, perplexo, ele perguntou sobre a gestação, né, como tinha sido, o tamanho dos bebês, né, o desenvolvimento. E ela respondeu que foi tudo normal, né, com todo cuidado de pré-natal, tudo em ordem. Como qualquer gravidez, eles foram gerados, esperados, amados no ventre, né? Bem, como tudo que Deus faz e permite tem propósitos, né? Eu creio que desde a gestação desses dois jovens não tenha sido diferente, até porque a Bíblia diz que Deus nos conheceu ainda informes no ventre da nossa mãe, né? Está lá no Salmo 139. E foi aqui que eu lembrei de Ana, né? Mãe de Samuel, conhecidíssima no meio cristão, na Bíblia, né? Ela foi mãe do profeta Samuel, profeta bíblico. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos um pensamento, né, que veio à minha mente nesse momento que eu estava aqui orando, sobre a vida deles, né, desses dois meninos, também cheia de surpresas e desafios, né? A história de Ana e Samuel é relatada lá em 1 Samuel, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 1, nos dá a chance de comentar aspectos, né, eu diria, espirituais profundos, né, bem como exemplo de vida e abnegação na vida daquela família, né? O primeiro comentário que desejo fazer é que Samuel foi consagrado ainda no ventre da sua mãe. E isso é muito importante, né? Porque isso passou para mim a ser um exemplo, até mesmo um princípio para uma vida abençoada, né? Ou seja, de um filho, uma família, ou seja, até mesmo de um sonho, né? Quando a gente consagra as coisas ainda em planejamento, né? Ainda em gestação a Deus, nós vemos aí nessa história um processo abençoador de Deus. Samuel ele foi entregue a Deus antes e depois de nascer, né? Ana era estéril, né? Mas seu coração desejava aquele filho, ela clamou a Deus em lágrimas e prometeu que se ele desse um filho a ela o dedicaria ao serviço do Senhor. Isso é fé, né? Isso é ter realmente confiança em Deus. Ana
não pedia apenas por um filho, mas por um filho para Deus, né? E quando Samuel nasceu, ela cumpriu a sua promessa, né? Mesmo em meio ao amor maternal, ela entregou Samuel ao Senhor, né, como havia prometido, e essa entrega é um exemplo poderoso de submissão à vontade de Deus, a fidelidade a Deus, né? Outro aspecto, embora tenha sido consagrado desde o nascimento, Samuel não foi tirado de casa imediatamente, né? Ana esperou até que ele fosse desmamado. A história nos mostra e nos diz isso, o que indica é que houve um tempo suficiente para desenvolver nele valores fundamentais, né? O colo de uma mãe cristã é o primeiro altar, irmãos, de formação espiritual. Foi ali que Samuel aprendeu a ouvir falar de Deus, a amar o templo, né? A desejar servir ao Senhor. A influência de uma mãe na formação espiritual de um filho é inestimável, né? Quem tem filhos precisa entendê-lo, né? Educar no caminho do Senhor. Isso começa em casa. E assim que foi desmamado, Samuel foi levado ao templo e ele passou a viver sob os cuidados do sacerdote Eli. Ali, vestido com uma túnica simples, ele crescia diante do Senhor. Ser criado na casa de Deus faz toda a diferença na vida de uma criança, né? Como foi na vida de Samuel. Então, crescer em ambiente santo, rodeado de coisas espirituais, molda o caráter, a visão, a paixão pela presença de Deus, né? Então, a pergunta que se faz hoje, onde as mães, as famílias estão criando seus filhos? Nós temos visto tantas coisas ruins acontecendo às crianças, na cultura do mundo ou na casa de Deus, né? O resultado da entrega, da formação, da obediência, foi um testemunho sólido. A Bíblia diz que Samuel crescia, né? Era estimado da parte do Senhor e também dos homens, está lá em 1 Samuel 3. Então aqui nós vemos o fruto de uma vida preparada por Deus. Samuel tornou-se uma ponte entre duas épocas em Israel. Foi um instrumento de renovação espiritual, de avivamento, de unção profética, né? A sua palavra era ouvida porque a sua vida era alinhada com Deus. Então, amados, a história de Samuel nos ensina que Deus pode preparar um servo desde o ventre, mas isso requer entrega, disciplina, fidelidade. Ana entregou seu filho a Deus. Samuel cresceu em ambiente santo, respondeu ao chamado com obediência e viveu, né, com um testemunho que impactou gerações. Se você hoje deseja ser usado por Deus, ou deseja que os seus sonhos sejam abençoados por Deus, ou deseja que seus filhos sejam filhos, né, consagrados ao Senhor, Deus começa a preparar tudo desde o início. Talvez você ainda esteja sendo moldado, você mesmo esteja sendo moldado, talvez em processo, mas saiba disso. Deus está preparando você para algo maior. Entregue-se, cresça na casa de Deus, ouça a voz dele. E quando ele chamar, diga como Samuel: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Quando o homem natural ouve a palavra de Deus e abre o seu coração, ele nasce de novo e começa a ser preparado por Deus nesse ventre espiritual para ser grande, para viver grande, coisas grandes, planejadas antes da fundação do mundo, né, por Deus. Então Ana foi mãe biológica de Samuel. Ela desejou, ela consagrou aquele filho ainda no ventre, né? Nós também somos chamados para sermos pais, mães, na fé, de filhos que precisam ser gerados, consagrados e preparados para Deus. A história da reportagem que eu falei, dos dois meninos, né, de 2 metros, me levou longe em meus pensamentos e eu pude ver que Deus deseja que nós repliquemos o mesmo sentimento de fé, de amor, de paixão, de gerar filhos para Ele. Amém, queridos? Então, princípio, entrega, consagra, entrega tudo a Deus, tudo, tua vida, teus sonhos, teus caminhos, teus planos, confia nele e o mais Ele fará. Amém? Um beijo no teu coração, um bom final de semana. Olha, compartilhe essa mensagem com alguém, né? Inscreva-se nesse canal, toca no sininho aí, dá o seu like, isso é muito importante.
Até a próxima, querido, em nome do Senhor Jesus.